Estamos em mais uma meditação diária. Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: os sinceros têm intimidade com Deus. A leitura está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Preste atenção na palavra de Deus. O texto está nos dizendo sobre algo que abomina a Deus, algo que é incompatível com a sua natureza, algo que não combina com Deus, ao ponto de suscitar sua ira. É como que alguma coisa repugnante. Deus abomina o perverso. Isso está totalmente distante da natureza perfeita de Deus. O perverso, o desonesto, maldoso, aquele que se afasta voluntariamente da vontade de Deus, não conhecendo o temor do Senhor, nem mesmo se preocupando em atender à perfeita e agradável, boa vontade de Deus para a sua vida. A este, diz o texto sagrado, que Deus abomina. Isso é repugnante a Deus. Mas, por outro lado, eu quero chamar a sua atenção ao que agrada a Deus, ao que traz alegria ao coração do nosso Deus. Ao passo que o perverso causa repugnação no Senhor, reprovação ao Senhor, suscita ira no Senhor. Por outro lado, os retos ou os justos, eles se tornam agradáveis a Deus. Quem são os retos? Quem são os justos? Pastor, o senhor está falando de que há alguns que são perfeitos, por isso eles agradam a Deus? Não, de maneira alguma. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós não somos perfeitos, não há homem perfeito na face da terra, mas sim há aqueles que temem a Deus. Isto é ser reto, isto é ser justo. Enquanto humanos, jamais conseguiremos atender a um padrão de perfeição. Porém, Deus espera dos seus filhos que estes o temam o seu nome, reconheçam a sua grandeza, reconheçam a sua glória, isto é, temer a Deus, reverenciar a presença deste Deus. É entender quem Ele é, na grandeza do seu nome, na dimensão do seu poder. A estes que temem a Deus, que são chamados de retos ou de justos, esses que dão reverência à grandeza, à santidade desse Deus, com estes, diz a palavra de Deus, que o Senhor terá intimidade. Ou conforme a tradução da Nova Versão Internacional, nós diríamos que Deus se torna um grande amigo deste homem. Intimidade. Alguém que estará dentro do círculo de amizade. Alguém que estará na sua companhia, vai estar junto. Alguém que estará participando do seu conselho confidencial. Amigo próximo, amigo íntimo. Alguém com quem haverá uma conversa familiar dentro do círculo da mais profunda e mais íntima amizade. Os que temem a Deus se tornam melhores amigos de Deus. Tal como nós temos nossas amizades, desfrutamos de bons amigos e alguns, eu diria, até se sobressaem dentro do nosso círculo de amizade, de maneira que temos confiança e desfrutamos com eles bons momentos, compartilhamos com eles sobre algumas coisas de nossas vidas, porque temos sim um relacionamento de amizade segura, uma amizade firme. Da mesma maneira acontece com Deus aos seus filhos, daqueles que demonstram o verdadeiro temor ao seu nome, daqueles que se afastam do mal, se afastam da perversidade para ouvir a vontade de Deus e para temer o seu nome. Olha o que nos diz Tiago em sua epístola, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós podemos dizer perfeitamente que o que acontece na vida de Abraão é o que o texto de Provérbios está nos dizendo. Aqueles que procuram andar em retidão, conforme a palavra de Deus, atentando à vontade do Senhor,
eles se tornarão amigos de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão é alguém que creu pela fé. Se sobressaiu da maneira como creu, e isto foi lhe imputado como justiça. Abraão é conhecido como o pai da fé, como o pai dos que creem. A fé de Abraão era tão segura, era tão firme, que ele se afastava do mal e procurava agradar a Deus, temia o nome do Senhor, que havia o chamado, de maneira que era claramente percebido que Abraão era alguém que caminhava com Deus, amigo de Deus. Ser amigo de Deus é ser percebido como alguém que caminha com Deus, que tem Deus em sua companhia. A fé de Abraão o levou a um relacionamento íntimo com Deus, a um relacionamento de amizade, a um relacionamento familiar com Deus. Querido ouvinte, nós precisamos nos atentar ao fato de que Deus deseja sim ter relacionamento de intimidade conosco, não somente aquele contato superficial, que muitas vezes a gente lembra de buscar a Deus somente nos problemas, somente nas adversidades. É claro que Deus nos atende quando estamos em risco e clamamos o nome dele. Eu sei que ele atende, ele é fiel, ele é misericordioso. Mas que a nossa vida com Deus não seja somente para os momentos em que nós estivermos em apuros e nós lembrarmos do nosso Salvador, não. Mas que seja assim uma vida de reconhecimento, uma vida constante na presença de Deus, de intimidade com Deus, de contato, de comunhão com Deus. Abraão creu, e a sua vida não foi uma vida superficial na presença de Deus. Ele caminhou com Deus de uma maneira tão profunda que todos que o contemplavam percebiam que ele era amigo de Deus, foi chamado amigo de Deus. A amizade de Abraão com Deus era notável, era percebida. Deus deseja ser nosso amigo íntimo, fiel amigo e verdadeiro de todas as horas. Deus quer estar mais próximo de nós. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se fazer conhecido ao seu povo. Mas isto só vai acontecer na vida daqueles que estão próximos do Senhor, com o seu coração, com a sua alma, com os seus sentimentos, com toda a sua vida. Deus abomina o perverso, mas aos retos, aos justos, a este ele trata com intimidade. A este ele o chama para ser o seu grande amigo. Que venhamos preservar nossa amizade com Deus, nossa comunhão com Deus. Os sinceros terão intimidade com Deus. Que possamos caminhar, ouvinte, na busca dessa intimidade, vivendo em sinceridade, se afastando do pecado, se afastando de tudo aquilo que desagrada a Deus, para que sejamos conhecidos e reconhecidos por todos como amigos do nosso Pai Celestial. Que Deus o abençoe. Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação. Que Deus o abençoe.